Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Bom dia, família, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira, 10/9/2025, louvado seja o sangue do Cordeiro, o que nos lava, o que nos purifica, o que nos deu a vida. Aleluia. Mas para que possamos ter eternamente, temos que estar dentro do querer, do propósito, da vontade dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, glória, santo, 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 Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia, Senhor Deus da minha vida, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, louvado e engrandecido seja a ti, Deus, nas alturas, e a paz sobre a terra a todos os homens de boa vontade. Aleluia, glória a Deus. Querido, peço perdão pelo vídeo de ontem, eu não sei o que aconteceu, o áudio saiu muito baixo, muito baixo. Não sei como é que isso vai sair, mas que seja conforme o querer, a vontade de Deus. Aleluia. Desde já te peço. Faltam 58 para 500 e faltam 558 para 1000. Conto com a sua inscrição. E você que é inscrito, conto com o teu like, é muito importante. Que Deus abençoe. Vamos na mensagem do dia, aleluia. Vamos dar continuidade no ensinamento do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, ali no seu versículo 22. Louvado seja o Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, observe que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu ordenância. O Senhor Jesus Cristo colocou na mão de cada um cristão uma missão única, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é de encontro o oprimido, o cativo, o perturbado, o aprisionado. Porque Deus é luz, querido. E Ele quer buscar os irmãos, a sua criação, os que estão nas trevas. É para isso que Jesus veio. E é para isso que Jesus nos chamou. Só que a religião tomou a mente das pessoas de tal maneira que as pessoas hoje buscam, pensando elas que buscam a Deus com essa adoração, com essa servidão. Mas será que estamos adorando a Deus mesmo? Será que estamos servindo a Deus mesmo? Será, querido? Será? Observe que aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o Senhor ordena. Quem é servo obedece. Quem é servo ouve a ordenância e executa. A palavra de Deus diz que Jesus disse à multidão que era para eles irem para suas casas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse aos discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado da margem. A palavra de Deus nos diz que ele foi ao monte orar, em particular. Prestou bem atenção? A multidão foram para suas casas
os discípulos entrou num barco e atravessou o mar. Observe que quando você obedece a Jesus, quando você faz a vontade do Deus vivo, vai ter empecilho no caminho, vai ter levante. Vai ter levante. Não esse evangelho, falso evangelho que estamos vendo aí, de facilidade. É tudo fácil. É você fazer um sacrifício, você é rico. É você dar X, Deus vai lhe dar Y. Isso nunca foi evangelho de Cristo, irmão. Isso nunca foi o querer do Eterno. Onde vocês vai esses cultos de prosperidade, esses cultos de revelação? Não. Os discípulos vai fazer o que Jesus mandou. Só que o inimigo vai agir. A palavra de Deus diz que e levantou-se um grande temporal de vento. Era tão forte que as ondas arremessavam sobre o barco, sobre eles. Nos dias de hoje, se isso acontecesse com nós íamos dizer o quê? Aonde está Jesus? Por que Jesus mandou a gente fazer essa travessia? Por que Jesus fez isso com nós? A palavra de Deus diz que os discípulos estão apavorados. Não diz qual são o grau do seu pavor. Mas eu creio que Mateus poderia dizer assim, o que é que eu vim fazer aqui? Não é não? Mas eles estão fazendo. Eles estão fazendo. E a palavra vai dizer que na quarta vigília da noite o Senhor desceu do monte e foi ao encontro dos seus discípulos. E caminhando ele sobre as águas. Imagine. Imagine na escuridão que é o mar à noite. Vento, ondas violentas, barco rodando como um piano, se enchendo de água. Eu creio que os discípulos, onde está Jesus? Para que Jesus mandou a gente atravessar esse mar uma hora dessa? Cadê o Senhor? A Bíblia nos diz, querido, amado irmão, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Mas para quem está dentro do querido propósito da vontade dele, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor está indo ao encontro dos discípulos, o Senhor está indo resolver o problema, solucionar o problema, acalmá-los a cada um que estão apavorados. Mas quando o diabo age na vida do irmão, da irmã, que está dentro do propósito de Deus, o diabo age forte, irmão. O diabo se levanta, irmão. Mas a Bíblia também nos diz que ele levanta para cair. Ele levanta para cair. O terror que o diabo colocou, o pânico que o diabo colocou no discípulo foi tão forte que o discípulo não vai nem conhecer a luz. Vai chamar de fantasma. Fantasma. Jesus diz, não temas, sou eu. Sou o socorro. Esqueceu? Eu sou a vida. Esqueceu? Esqueceu dos meus ensinamentos? Esqueceu da minha promessa? Por que eu vou deixar vocês morrer assim? Quem foi que te disse isso? Fantasma. Jesus diz, sou eu, não temas. Por que pensar essas coisas?
Aí Pedro disse: é tu, Senhor. Deixa que eu ande também contigo sobre as águas. Jesus disse: venha. Preste atenção. E eu aprendo o que com isso? Que o Senhor mostrou que estás conosco, que o Senhor mostrou que nunca, de maneira alguma, nos abandonaria. Não, porque ele não é filho do homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que volte atrás do que ele nos prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir, querido. E ele está cumprindo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Venha. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas o diabo ainda está ali agindo. Você está entendendo? Jesus ainda não repreendeu Satanás. Jesus está mostrando que ele é que está no controle de tudo. Porque aonde o Senhor chega, as trevas têm que bater em retirada, querida. E Pedro começa a caminhar. Mas o vento, vai tirar a atenção de Pedro. Vai tirar Pedro do foco. E Pedro vai começar a afundar. Quando você sai do foco, você afunda. É tudo que o diabo quer. É lhe tirar do foco, do projeto de Deus. E aí Pedro grita: Senhor, socorre. Por que ele não pediu a Tiago, a João, a Pedro, a Mateus, a Tomé? Sabe por quê? Porque o homem não tem nada para nos oferecer. O homem não consegue estender o braço para te erguer do chão. Não, 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 não. Então Jesus estende o braço e o levanta. E primeiro o Senhor repreende a Pedro. Ainda não credes, homem de pequena fé? Ei, você crê na promessa de Cristo ou não? Observe que Pedro foi caminhando sobre as águas sozinho. Mas ele vai voltar para o barco com Cristo. E chegando no barco, aleluia, Jesus vai olhar para o vento e vai ver quem é que está por detrás daquele temporal de vento. Jesus agora vai repreender as trevas. Satanás, porque é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: vento, aquieta-te. Em outras palavras, Satanás, bate em retirada. Sai do caminho dos meus discípulos. E o vento que acalmou. E você vai ver que a dúvida é tão grande na mente do cristão que os discípulos vão dizer: quem é esse? Que até o vento lhe obedece? Esse é Deus. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é aquele que te chamou. Aleluia. E se ele te chamou, ele garante. Não temas. Não temas. Ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque ele estás contigo. Toma posse dessa bênção? Mas esteja dentro do propósito, esteja dentro da vontade. Não do homem. Não. Nós somos falho, querido. Nós somos miserável e pecador. E o nosso coração é corrompido. Mas o puro, o santo, o verdadeiro, está lhe dizendo: não temas, crê somente. Toma posse da tua bênção. Tenha um ótimo dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade aqui na terra como no céu.
Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Bom dia. Deus abençoe, trabalhador, seu dia. Deus abençoe seu dia, motorista. Deus abençoe teu dia, comerciante. Deus abençoe teu dia, profissional da saúde. Deus abençoe ti, enfermo, derramando sobre ti a cura. Deus liberte você, oprimido, cativo, que está aprisionado nas drogas. Seja liberto no poder do nome de Jesus Cristo. Deus te dê livramento, você que deu entrada nas redes hospitalares com ferimento de arma de fogo. Que Deus feche a sepultura e vergonhe Satanás no poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe teu dia. Tenha um ótimo dia e ficam na paz do Eterno. Amém? Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.